Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? O livro que nós vamos meditar hoje é Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. E diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Porém, Marta andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então, irmãos, a primeira situação que nós vemos nesse versículo, que ele nos mostra, é Jesus chegando em Betânia e Marta trazendo ele para se hospedar na sua casa. Ela apreciava muito o mestre. Então, naquele momento, ela foi o quê? Muito hospitaleira. Ela considerava uma honra servir quem? Ao Senhor, recebê-lo em sua casa. E essa foi uma atitude o quê? Correta que Marta teve. Ela teve uma atitude certa. Na carta em Hebreus, recomenda-se que nós sejamos sim hospitaleiros. Porque no passado, muitos hospedavam anjos na sua casa e não sabia. E Marta, com aquela atitude, ela estava hospedando o próprio Senhor Jesus, o Salvador da nossa alma. Amém? Então Marta ali, ela fez de tudo para receber o Senhor Jesus com uma boa recepção. Uma recepção muito calorosa. Ela achava a presença do Senhor ali naquele momento muito importante. Então ela começou a dar o seu melhor a Ele. Então ela se esmerava, ela fazia um serviço aqui, ela fazia um serviço ali. Só que com o passar dos afazeres dela, ela começou a ficar o quê? Desanimada. Ela começou a ficar o quê? Inquieta. E ela começou a murmurar. E o seu trabalho ali de amor que ela estava fazendo começou a se tornar o quê? Um peso para ela. E olha o que diz Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quer dizer, alegrai-vos, irmãos. Olha o que diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, no primeiro momento, ela começou a fazer com amor. De repente, aquilo começou a se tornar o quê? Um peso para ela. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque esse é um alerta para todos nós. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser com alegria, irmãos. E por que se tornou, num determinado momento, um fardo aquele trabalho para Marta? Porque muitas das vezes na nossa caminhada se torna um fardo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha só, tem duas condições aqui para o meu fardo ser leve e o meu jugo suave. Primeiro eu tenho que vir até Ele. Então se Ele manda vir é porque eu estou
longe. Segundo, ele manda eu aprender dele. Então, quando eu aprendo dele, irmãos, ele me dá esse jugo suave e esse fardo é leve. E Romanos 14:17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, eu tenho que fazer essas perguntas para o Senhor. Justiça, paz e alegria. Se algum momento da minha vida está faltando a justiça, está faltando essa paz, não é a paz que o mundo dá, porque hoje você está feliz, amanhã você não está. Ela é uma paz passageira, é a paz que o Senhor dá. E a alegria no Espírito, se está faltando isso, irmãos, está faltando o reino de Deus. Porque num determinado momento foi isso que começou a faltar para Marta. Porque ela começou a ficar inquieta, ela começou a ficar o quê? Afadigada. Então estava faltando o quê? A justiça, a paz e a alegria no Espírito. Então, irmãos, se porventura está acontecendo essas coisas conosco, nós temos que fazer essa pergunta para o Senhor. Senhor, aonde que o reino foi embora? Aonde que eu deixei de olhar, de ver o Filho e crer nele? Amém, irmãos? Então, enquanto Marta estava ali fatigada no seu trabalho caseiro, Maria, a sua irmã, ela estava o quê? Assentada aos pés do Senhor Jesus, totalmente concentrada no seu ensinamento. Tudo aquilo que o Senhor Jesus falava, irmãos, ela bebia, ela apreciava de cada palavra, de cada ensinamento. Ela sabia que os afazeres do lar era coisa o quê? Secundária. Ela não podia perder o quê? Aquela oportunidade de estar ali aos pés do Senhor, ouvindo, aprendendo dele, irmãos. E quando Marta vai reclamar para Jesus a respeito de Maria, Jesus, o que? Ele não exorta Marta. O que ele diz para ela? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Irmãos, Jesus fez Marta entender que Maria, naquele momento, tinha escolhido dar a ele a primícia. Que não era necessário estar preocupado com tantas coisas. Mas uma, não falou duas, não falou três, mas falou o quê? Uma só é necessária. Irmãos, e quando fala que Marta estava atarefada, né, com as coisas da casa, aqui vai muito além. Os afazeres de Marta ali na casa dela, hoje para a nossa vida, é às vezes a preocupação com o seu trabalho, é a preocupação na sua escola, é a preocupação com aquele relacionamento, é uma situação no teu casamento que você não está conseguindo resolver, então tem que entregar na mão de quem? Do Senhor. É um problema com o filho, é uma dívida, é um problema na saúde, eu não sei. O que está te deixando inquieto? O que está te fadigando? Mas eu te digo algo, a palavra de Deus diz: uma coisa é necessária. Só uma, irmãos. Só uma. Então, enquanto Marta estava ali preocupada com tantas coisas, ela o quê? Ela não pôde aprender de quem? Do Senhor. E daí, o que ela fez? Ela se tornou vítima. Porque quando ela fala para o Senhor assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Primeiro, ela está fazendo uma acusação ali para o Senhor. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? E ela vai além. Ela dá uma ordem para o Senhor. Ela diz assim: ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Então, quer dizer, além dela não ter dado a primícia, aí ela faz o quê? Ela se torna vítima daquela situação. Quantas vezes nós, numa oração, numa atitude, nós fazemos o quê? Nós queremos dar ordem para o Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo aquela situação? O Senhor precisa agir. O Senhor precisa curar. O Senhor precisa abençoar. Irmãos, se Ele te curar, Ele é Deus.
Se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele abrir aquela porta, ele é Deus. Se ele não abrir, ele vai continuar sendo Deus. Então nós não podemos nos fazer vítimas diante do quê? Do problema que nós estamos passando. Irmãos, 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, você tem andado ansioso, preocupado com alguma coisa? Vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Porque quando o Senhor Jesus, ele adverte Marta, dizendo para ela que só uma coisa é necessária e que Maria escolheu a boa parte, o que ele estava dizendo para ela? Marta, você está misturando aquilo que é prioritário com secundário. Marta, você está perdendo tempo com coisas de pouca importância. A Marta, ela não tinha compreendido que naquele momento o Senhor Jesus, ele não estava ali para ser servido, mas naquele momento ele estava ali para servir. E Marta não tinha percebido que Jesus tinha mais interesse na pessoa dela do que no serviço dela, irmãos. E lá em Mateus 6:33, que nós estamos cansados de ler, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe de todas as nossas necessidades, irmãos. Mas o que nós temos buscado? Marta, naquele momento, ela até teve o quê? Uma boa intenção. Só que tem um dito popular que diz, né, que de boa intenção o inferno tá cheio. E vamos olhar um pouquinho assim para a situação. Eu estou recebendo o Senhor Jesus na minha casa. Se Maria estava aos pés dele ouvindo os mandamentos, ela deve ter pensado assim: meu Deus, o que eu vou servir para o mestre? Ele precisa comer. E Jesus nunca andava sozinho, ele sempre estava com os seus discípulos. Então acho que ela pensou assim: nossa, eu preciso servir uma boa comida, um bom banquete, na época um bom vinho ali. Eu preciso servir o Senhor. Mas olha o que diz Lucas 4:4. E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, guarde algo. Naquele momento ele estava ali servindo o pão, mas o pão vivo, a palavra dele. E eu digo algo para os irmãos: se a partir do momento que ele terminasse o ensinamento, eles tivessem fome, ele é Deus. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Se aquele povo tivesse fome, ele iria fazer um milagre acontecer. E eles não iam passar necessidade se eles tivessem fome, irmãos. Então guarde algo. Vamos se preocupar com o verdadeiro pão, que é a palavra de Deus. Vamos buscar o reino, que as demais ele acrescenta nas nossas vidas. E Maria, como ela escolheu o quê? A boa parte, ela se mostrou ali para o Senhor Jesus, que ela estava o quê? Disposta a ouvir e pôr em prática. Irmãos, todo o tempo que nós passamos com o nosso Senhor, todo o tempo que nós passamos aqui dentro da casa de oração, não é perdido, irmãos. Nunca é perdido a palavra dele. Em Mateus capítulo 6, do verso 24 ao 32, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por onde andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham e nem fiam.
E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém, irmãos? Então, essa primeira situação nós vimos Marta não dando a primícia para Deus e Maria aos pés do Senhor. E por que nós temos que analisar, irmãos, a postura, né, dessas duas irmãs? Eu não me canso de dizer, nós somos as Martas e as Marias de hoje. Guarde algo, o dia mau, ele bate na porta de todo mundo. E a segunda situação que nós vemos essas irmãs passando foi a morte do seu irmão Lázaro. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E a palavra de Deus diz que Lázaro, ele adoeceu. E Marta e Maria mandou chamar Jesus. E Jesus estava pregando nas cidades vizinhas. E o texto diz que Jesus não foi de imediato. Ele ainda continuou fazendo a obra durante 2 dias. E Lázaro veio a óbito. Lázaro morreu. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado. E nessa situação, nós vemos a diferença novamente entre essas duas irmãs. Marta, quando soube que Jesus chegou, ela já saiu correndo ao seu encontro. Enquanto a palavra de Deus diz que Maria ficou sentada na sua casa. E Marta disse assim para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Em João capítulo 11, 32, vai dizer: tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, quando Marta foi chamar Maria, que ela falou: o mestre chama, ela correu ao encontro de Jesus. E aonde ela foi? Aos seus pés. E qual foi as palavras dela? As mesmas palavras de Marta. Mas olha a reação de Jesus para Maria. Jesus chorou. Irmãos, naquele momento, quando Jesus olha para Maria, nos pés deles e chora, ele mostra a ela o mais belo gesto de compaixão que ele teve com a atitude dela. Porque aquela atitude, irmãos, de estar aos teus pés, foi uma atitude de uma pessoa que o adora, que considera, que independente se o irmão dela estava morto ou não, ela estava aos pés do Senhor. Diferente de Marta, que Jesus foi até rude com ela. Se crê, eu sou a ressurreição. Se credes, ainda que morra, o quê? Viverás. Guarde algo. Não é porque eu sou cristã, não é porque eu estou dentro de uma igreja, que Deus vai me livrar do dia mau, irmãos. O dia mau, ele vem para todos. A dificuldade vem para todos. Mas o que vai mostrar para o Senhor, se eu estou aqui atrás dele, se eu estou aqui atrás do reino ou atrás das demais, é a minha atitude diante do problema que eu tenho passado. Porque lá em Abacuque 3, do 17 ao 18 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia
eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Então, independente do problema, irmãos, que nós estamos passando, nós temos que confiar nele. E essas palavras, quando eu olho para Marta e Maria, ela nos faz refletir. Como que nós estamos agindo diante do nosso problema? Como murmurador ou como um adorador? Olha que diz Hebreus 4:12. Diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então guarde algo: a palavra de um murmurador e a palavra de um adorador, elas até podem ser iguais, porque as palavras de Marta e Maria foram iguais, mas o nosso Deus, ele é capaz de discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. E Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, o dia bom e o dia mau, ele vai bater na nossa porta. Agora, existe uma diferença, porque ele bate na porta daquele que é amigo e daquele que é inimigo do Senhor. Só que a diferença é para quem escuta, que é ouvir com atenção a palavra de Deus e se constitui um verdadeiro adorador e que se comporta como um verdadeiro adorador na hora da sua dificuldade. Porque não foi o lamento de Marta que fez Jesus chorar, mas foi a adoração de Maria, que estava aos teus pés, que tirou esse gesto do Senhor. E João 4:23 diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Irmãos, murmurador morre no deserto. Foi o que aconteceu com toda aquela geração que Moisés tirou do Egito, sobrevivendo apenas Josué e Caleb. Agora, adorador consegue chamar a atenção de Deus, como fez Maria. Amém, irmãos? E o texto vai dizer que Jesus o quê? Ele operou um milagre na vida de Lázaro. Ele disse que aquela doença não era para a morte, e ele disse para Lázaro: sai, e Lázaro saiu, e Lázaro o quê? Ressuscitou, irmãos. Então, o que muitas vezes precisa ser ressuscitado nas nossas vidas? O que muitas vezes já está cheirando até mal nas nossas vidas? Eu tenho que olhar diante dessa situação e tenho que me fazer essa pergunta: eu estou sendo um murmurador ou eu estou sendo um adorador? Irmãos, é simples. A palavra de Deus, ela é simples. A gente que às vezes complica ela. Está escrito. Não é o que eu estou falando, o que o homem fala. É o que a palavra de Deus diz. Se a palavra está mandando eu ir para a direita, ai, mas não está indo ninguém. Mas está escrito: eu vou para a direita. Nem que eu esteja sozinha, porque eu não vou estar sozinha. Ele está comigo. Às vezes para a tua família, para os outros é loucura. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele está do teu lado. Vamos parar de murmurar diante do problema que nós estamos enfrentando. Às vezes você olha e fala: ah, é fácil, você está aí pregando. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela corta aqui e corta lá. Quantas vezes eu estou lá aos pés do Senhor: meu Pai, me perdoa, porque a gente é falho, a gente é carne. Daqui a pouco a gente está ali se pegando em uma oração, pedindo as demais. E o Senhor: filha, vai buscar o reino, as demais eu acrescento. Então, irmãos, acontece uma situação, eu estou lá murmurando: ai, por que isso? Glórias a Deus por isso. Deus vai me ensinar a passar por essa situação. Vamos adorar,
Vamos parar, irmãos, de murmurar. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. E aí, quem são os amigos de Jesus? Tiago 4:4 diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Salmos capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, irmãos, a Bíblia diz que Marta e Maria eram amigos de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, porque o texto em Tiago, ele é muito claro em dizer que se eu me constituo amigo do mundo, eu não sou amigo de Deus. Então, nós devemos sim amar as pessoas que vivem no mundo. Nós devemos sim, no nosso trabalho, respeitar a opinião das pessoas. Nós temos que ter respeito, mas jamais concordar com aquilo que está fora da palavra. Jamais se fazer amigo de quem não é amigo de Deus. Guarde algo, Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, nós temos que ter discernimento. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio. Se às vezes tem uma mesa, que eu sento, às vezes até com a minha família, e ali no meio, irmãos, sai uma situação que eu tenho que me posicionar diante da palavra e falar a verdade. Aqueles que não aceitam a verdade, o que o texto manda a gente se fazer? Se apartar daquele que não tem negócio com Deus. E a Bíblia também fala que a dissensão é necessária para que a verdade ela apareça. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está pagando preço. As coisas na nossa vida não andam. Por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Ele quer roubar o quê? A nossa mente. Ele quer dominar a nossa mente. Se ele colocar iniquidade em nós, e o que é iniquidade? Falar que o certo é errado e o errado é certo? Pronto, irmãos. Ele entrou e Deus não tem negócio com a pessoa iníqua. Então, vamos tomar cuidado, irmãos. Para quê? Para que nós não deixamos de ser amigos do Senhor. É isso que o texto está querendo dizer. Vamos tomar cuidado para não estarmos em roda de escarnecedores. Ah, mas Deus preparou uma mesa para que eu fale a verdade. Amém. Glórias a Deus. Fale a verdade. Mas se a pessoa que ouviu, ela não quiser se converter dos maus caminhos e seguir a verdade, aparta, irmão. Porque senão Deus não tem por filho. Amém? E para que isso aconteça, nós temos que sempre estar revestidos do poder das armaduras de Deus, como diz Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Amém? Irmãos, do mesmo jeito que nós temos muito valor para o Senhor Jesus ama cada um de nós. Vocês acham que o inimigo das nossas almas, ele está de braço cruzado, vendo nós adorarmos, vendo nós prestarmos o nosso culto a Deus? Não, ele está lá trabalhando, né? Como diz a Bíblia, que o nosso inimigo, ele ruge como leão para o quê? Para nos devorar. Então ele está trabalhando porque ele quer a nossa alma. Então vamos nos revestir, vigiar as conversas, vigiar o falar. Amém, irmãos? Irmãos, e a terceira situação que nós vemos, que eu acho, né, todas são importantes, mas aqui eu vejo a adoração de Maria, envolvendo essa família, foi num banquete em Betânia. Lázaro já já havia ressuscitado e se encontrava à mesa, junto com o mestre. Marta, como sempre, servindo, ali mostrando a sua qualidade de hospitaleira. E Maria, pela terceira vez, se encontrava aos pés de Jesus. E naquela atitude, irmãos, ela quebrou
todos os protocolos, todas as etiquetas, tudo aquilo que a gente pode imaginar, a manifestação ali da sua adoração que ela teve para o Senhor Jesus. João capítulo 12, do 2 ao 8 diz assim, ó: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-lhe a casa do cheiro do unguento. Então os dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardai isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Irmão, nessa atitude, Maria, ela pegou o frasquinho de perfume que ela tinha, e o texto diz que ela derramou aos pés do Senhor. Irmãos, aquele perfume, ele invadiu toda aquela casa que ele estava. Sabe o que isso significa? Que muitas das vezes tem um monte de gente com o joelho no chão, orando ao Senhor, mas é o perfume de um ali dentro, irmãos, que está invadindo toda aquela casa. E sabe o que é esse perfume? Adoração, irmãos. A adoração que ela prestou. Tava todo mundo olhando e murmurando, todo mundo olhando e criticando, mas era o perfume dela, era a atitude dela que estava deixando um legado, irmãos. A oferta que Maria ofereceu ali para o Senhor Jesus, inspirada pelo amor, mal interpretada sim pelos homens, mas recebida e recompensada pelo Senhor Jesus. Porque olha que diz Mateus 26:13: em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a sua memória. Irmãos, o desejo dela foi tão grande de estar ali, que mais uma vez ela foi ali e deu a primícia para o Senhor. O que nós temos feito de extraordinário, por amor, para chamar a atenção do Senhor? O que nós temos feito como adoradores, irmãos? Não por obrigação, por necessidade, mas por amor, com alegria, irmãos. Com alegria. Marta, ela procurou agradar o Senhor Jesus por meio dos seus próprios esforços, com a força do braço. E sabemos que nós, seres humanos, somos limitados. Maria ofereceu o melhor que ela tinha, a sua adoração, a sua vida. Marta, sempre agitada, sempre preocupada com as demais. Maria, as 3 vezes que o teu nome é citado na Bíblia, ela estava aos pés do Senhor Jesus. João 11:5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então Jesus os amava, mas como eles o amavam? Jesus ama cada um de nós. Como nós estamos amando o Senhor Jesus? Irmãos, guarde algo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para criticar ninguém, mas hora de cultuar, é hora de cultuar. Hora de estar aos pés do Senhor, é hora de estar aos pés do Senhor. Precisamos trabalhar? Sim. Precisamos estudar? Sim. Imprevistos acontecem. Eu tenho filha, eu sei como é. Imprevistos acontecem. Mas nós temos o culto de terça, nós temos o culto de quinta e nós temos o culto de domingo, irmãos.
A Bíblia diz que nós somos santificados por duas maneiras. É através da palavra e através da oração. Então eu tenho que me esforçar. Na quinta é oração e louvor. Eu tenho que me esforçar então para estar na quinta e no domingo, ou terça, domingo. Mas se possível for, terça, quinta e domingo, irmãos. Buscando ao Senhor. Vamos começar a refletir aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Porque eu digo algo. Se o dia mau chegar na tua vida, se dentro daquela casa tiver um verdadeiro adorador, pode estar morto, fedendo, há 4 dias, Jesus entra com milagre e ressuscita. Mas, se estiver preocupado e afadigado com tantas coisas, vai morrer no deserto. Porque Jesus não tem negócio com o murmurador, irmãos. Então, como diz lá em João, a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É momento da igreja despertar. O Senhor Jesus está alertando. É momento de despertar. É hora de se levantar. Porque a hora é agora em que os verdadeiros adoradores o adoram. Até quando ficar atrás das demais? Até quando buscar o reino? Buscar o reino. O reino em primeiro lugar. Porque as demais Ele vos acrescentará. Aleluias. Amém. Aleluias. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, não é brincadeira não. Não é brincadeira essa mensagem. Muitos estão dormindo. Tenho certeza que se vai entrar na área de muitos aqui, está fedendo. Já olha e não encontra mais o quê? E está clamando a Jesus e o quê? E nada. Aí a pergunta é, eu estou como Marta ou estou como Maria? Observa a atitude, irmãos, desde o princípio. A atitude de um verdadeiro adorador. Ele tem prazer em estar ouvindo a palavra. O quê? Um verdadeiro adorador, ele para tudo. Tudo que ele tem que parar na vida dele, para ele estar aos pés do Senhor e aprendendo com o Senhor. E a Bíblia diz que o sábio sabe discernir o tempo. O que? Se eu ouço a palavra de Deus, eu vou adquirir o que? Sabedoria. Mas e se eu não ouvir? Eu vou ter sabedoria? Mas dá uma olhada no último culto dela. Quando ela ungiu o Senhor Jesus, Jesus falou que ele estava ungindo porque estava sendo preparado, sabe o quê? A sepultura dele, que ele ia ser crucificado. A única pessoa que estava discernindo no culto o tempo e o modo, você sabe quem que era? Maria. Irmãos, a lágrima de Marta não passou do teto. A de Maria comoveu o coração do Senhor. Como foi bem dito aqui, Deus sabe a intenção do nosso que não é mais tempo da gente ficar correndo atrás das demais. Como foi bem dito aqui, Deus está falando para a igreja, volta às práticas do primeiro. Tem gente cansada e afadigada com tanta coisa. É tempo da gente voltar às práticas do primeiro amor. Quando a gente pratica o primeiro amor, a candeia está acesa. E aonde a candeia está acesa, o inimigo não entra. Pastor, mas a irmã é a espada. Não dá mais para a gente o quê? E aí, o que eu faço? Paro tudo para me preocupar com as demais? Quantos deixando de estar nas atividades da igreja para buscar coisas que são seculares? Só que o dia que o dia mal vem, irmãos, que a conta vem, você sabe o que faz ou não? Como foi ensinado, ao invés de bater nos pés do Senhor, vem bater aonde? Porque a hora que bate lá nos pés do Senhor tem resposta? Não passa do... Aí vai procurar a Maria para poder ajudar naquilo que está morto. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e não falte o óleo na cabeça. Quem que estava com as vestes alvas e com óleo na cabeça? Era Marta ou Maria? Quantos deixaram o coral para viver as suas vidas seculares? O dia mal vem, irmãos.
vai estar revestido? Quantos deixando as atividades das orações? Irmãos, Deus ele é poderoso para dar um dia de trabalho para nós, porque Ele fala que um dia para Ele vale como 1000. Ele é capaz de dar um dia de trabalho que eu ganho o quê? Tudo que eu precisava ganhar para eu poder estar onde? Nas atividades de quem? Ele é poderoso para tudo isso. Está na hora da gente voltar às práticas do primeiro. Está na hora da gente voltar. Nós estamos destinados mais tempo a estar aos pés do Senhor ou a estar correndo atrás do quê? É a hora de cultuar, é a hora do quê? Louva a Deus porque Ele pega uma das pessoas mais mansas para pregar. Que se vem do pastor, irmãos, todo mundo fala, isso eu já estou acostumado. E ai dela se ela segura. Ai dela. A Bíblia diz que Deus ele exorte e repreende todo aquele que Ele o quê? Olha o que Ele fala, ó, eu exorto e repreendo todo aquele que ama. Ele vai dizer assim depois, ó, eis que estou à porta e o quê? Se Ele está exortando e repreendendo, significa que Ele não está dentro, Ele está onde? E Ele bate porque Ele quer entrar e quer fazer o que, irmãos? Ceiar conosco, ou seja, Ele quer meditar na palavra, Ele quer ensinar a tua palavra, Ele quer trazer o que? O alimento. Se não viesse a exortação e a repreensão, significa que Ele não estava batendo aonde? Quantos que Deus está batendo na porta, irmãos? E quantos de nós? Está na hora da gente repensar, porque os dias são maus e basta cada dia o seu. Está na hora de eu pesar na balança, porque tudo na nossa vida tem que ter o quê? Quando a gente vai numa terça-feira, né, de oração, eu fico sabendo, por exemplo, São Carlos, que tinha meia dúzia. Nas terças-feiras aqui, venho aqui, porque quando eu não estou aqui, estou lá, quando eu não estou lá, estou aqui. Está na hora da gente voltar às práticas do primeiro. O diabo não está brincando, não. O diabo veio para matar, roubar. Não é para a gente estar fadigado. Vamos buscar o quê? O reino, a melhor parte. Irmãos, eu quero ver pessoas aqui dobrando o joelho e Deus respondendo como respondeu a oração de quem? De Maria. Irmão, você sabe que é um homem fedendo, porque já disseram, olha, ele já cheira o quê? 4 dias sepultado. Uma mulher chega, dobra o joelho diante dele, comove o Espírito de Deus. Deus fala, pode abrir esse negócio e pôr esse homem para fora. Tem alguém morto dentro da tua casa? Tem alguém morto dentro da tua casa? Tem alguém que você bate o olho e fala, tá morto, tá fedendo, tá entendendo ou não? Tá inteirinho enfaixado, né? Porque depois que tirou, mandou tirar o quê? As faixas. Quem está enfaixado, irmão, já não consegue se mover mais, já não vê mais, já não ouve mais. É uma múmia, essa é a verdade. Você olha dentro de casa, é uma múmia. Tem alguém dessa maneira? Está na hora da gente se posicionar como quem? É a boa parte, irmãos. Eu ouvi a verdade. E aí, é só na igreja? Dá uma olhadinha nós dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente abre a Bíblia para ler? Aí eu limpo a casa de cabo a rabo, todo dia. Todo dia eu limpo, todo dia eu faço, todo dia. Mas quantas vezes eu sento lá para ler? Você está ao pé do Senhor Jesus. A nossa primeira casa de oração não é aqui, é lá na nossa. E eu falo por mim. Estou apanhando, irmãos, nessa mensagem que nem... Fico lá o dia inteiro cuidando das minhas atividades do meu trabalho. Mas sentar para meditar na palavra... Então, por favor, vamos cada um de nós o quê? Meditar na nossa vida, refletir. Porque todos nós queremos a bênção do Senhor, mas nem todos nós estamos querendo agir que nem Maria agiu. E depois, imagine se Maria não tivesse lá, só tivesse Marta. Você acha que Lázaro iria ressuscitar? Foi a intercessão de uma verdadeira adoradora que mudou a história de dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque quando esse abre a boca e ora, o Espírito que habita nele durante a oração testifica com o Espírito de quem? E aí ele faz aquilo que é a vontade de Deus.